Vamos então ao livro de Eclesiastes, de Salomão, capítulo 8, os versos 1 ao 9. Nós temos caminhado então nesse livro e nós temos sido instruídos por Salomão, inspirado por Deus. Temos sido instruídos especialmente de como devemos observar esse mundo, o mundo que Deus nos colocou para viver. Penso que se nós podemos aprender alguma coisa nesse livro, o mínimo que nós devemos aprender é isso: buscar de Deus sabedoria para, observando o mundo o qual Ele nos colocou, nós possamos viver de uma maneira que agrade a Deus. Portanto, é isso que nós, creio, devemos orar quando nos deparamos com este livro, com essas palavras. Senhor, nos dê sabedoria para, de fato, podermos compreender o mundo, o que está debaixo do sol, e como nós, como cristãos, filhos de Deus, que entendemos o que é viver acima do sol, ou seja, na presença de Deus, como é que nós devemos nos comportar aqui neste mundo que Deus nos colocou. Pois há propósitos de Deus para nós, como cristãos, vivermos neste mundo. E não vivermos deliberadamente, como nós temos visto vários exemplos que Salomão, na sua observação, registra para nós aqui. Devemos viver como filhos de Deus. Devemos viver sabiamente diante de um mundo que é injusto, diante de um mundo que é perigoso. Devemos pedir sabedoria de Deus para vivermos de uma maneira sábia, não é? Sabedoria para viver de uma maneira sábia, uma redundância aí, mas eu quero dizer o seguinte: mesmo nós não sabendo o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, não conhecemos o futuro, como que nós devemos viver neste mundo que Deus nos colocou e no tempo que temos para viver aqui. Então, eu quero fazer a leitura desses versos e vamos tratar um pouco então a respeito disso, crendo que é isto que Salomão enfatiza nestes versos. E ele está inserido, esse capítulo 8, dentro, obviamente, de um contexto do que já lemos no livro, mais diretamente do que nós temos visto a partir do capítulo 7, e ele vai continuar no final do capítulo, que nós vamos ver numa outra oportunidade, a partir do verso 10, e segue falando a respeito dessas coisas no capítulo 9 em diante. É uma tônica aí deste livro. Então nos dizem assim as palavras do sábio nesses primeiros versos do capítulo 8. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nem o mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja,
nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi, quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que todos nós, que todas as pessoas, até além de nós, todas as pessoas, na verdade, que as pessoas não têm sabedoria. Ou pelo menos, se tem um tanto de sabedoria, não a usam. Algumas ilustrações aqui. Vimos agora a Copa do Mundo, não é? Onde pudemos perceber várias atitudes de jogadores, dos atletas, em relação aos árbitros, onde cometia-se uma infração, o árbitro vinha e punia e marcava essa infração, e o atleta, ele se revoltava quanto àquela marcação. Não creio termos visto algo muito sério na Copa do Mundo, mas nos jogos aí do Campeonato Brasileiro, principalmente aqui no nosso país, nós vemos esses atletas chegarem a ponto de ofender o árbitro, aquele que é a autoridade. E aí o árbitro o expulsa. Mas ele faz isso, esse atleta, por conta do seu pecado, obviamente, mas por falta de sabedoria. Pois ele sabe que ele fazendo isso, ofendendo ao árbitro, ele pode ser expulso. Falta de sabedoria. Prejudica a sua equipe. Há aquele motorista no trânsito, numa estrada, que ultrapassa a velocidade e ele é parado pelo policial, que vem então multá-lo, e ele esbraveja, ele ofende ao policial. Existe aí a famosa carteirada, né, que dizem, né, às vezes alguma autoridade, você não sabe com quem você está falando. E aí o policial o multa. Se não, leva preso ainda, dependendo do tipo de conduta. Se for mais ainda exagerado. Falta de sabedoria em questões do dia a dia. Até que corriqueiras, falta-se senso, sabedoria. Funcionários que vão contra, de uma maneira leviana ao seu patrão, quanto a uma ordem, são demitidos por conta de uma atitude impensada, por conta de uma atitude falta de sabedoria. Em vários outros momentos e ocasiões, nós mesmos poderíamos ter agido dessa maneira, sem usar a sabedoria e sofrido as consequências por essa falta. Nesse capítulo aqui, cremos que Salomão, ele lista 2 ensinos, pelo menos, sobre sabedoria. O primeiro deles vai dizer o seguinte, que a sabedoria nos ajuda a sobreviver num mundo perigoso e injusto. Como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós devemos agir neste mundo? Cheio de injustiças, cheio de perigos. Esta semana eu pedi para a igreja, compartilhei com a igreja um pedido de oração que me foi feito para orarmos por uma pessoa, Fábio Royer. Lembram-se? Um amigo, um irmão da igreja da Silva Jardim. Esse rapaz tem um filho, né, estudando na mesma escola. Enfim, esse rapaz desapareceu. E soubemos agora, então, pela mídia, né, que ele foi encontrado, enfim, já foi feito até o sepultamento, ele foi morto, foi assassinado. Ele saiu para comprar um remédio e não voltou. Não é? Ele foi assassinado, ele foi morto.
carbonizado, queimaram ele dentro do seu próprio carro. Então eu agradeço à igreja que esteve orando por esse motivo, e agora reitero que devemos orar pela esposa e por 2 filhos, não é? Pelos 2 filhos que ele deixou. Nosso irmão diácono André conhece, não é, a família, pois o menino, o filho desse rapaz, é aluno do André. Então vamos orar por isso. Mas o mundo é assim. A pessoa sai para comprar um remédio e não sabe se volta. Como podemos viver no mundo assim? Como que a sabedoria vinda de Deus pode nos ajudar a vivermos no mundo que está desse jeito? Ou que é desse jeito desde os tempos antigos? Digo desde os tempos antigos porque o próprio Caim matou seu irmão Abel, o assassinou. Então isso não é novidade, isso não é de hoje. Não é? Isso desde que o pecado entrou no mundo faz parte da vida, infelizmente. Então um dos temas que vamos tratar hoje aqui é isso. Sabedoria que deve nos ajudar, portanto, a sobrevivermos nesse mundo cheio de injustiças e cheio de perigos. Em segundo lugar, nós vamos ver que mesmo o homem ou a pessoa mais sábia, ela não sabe o que pode acontecer amanhã. Por mais que usemos de sabedoria, nós não podemos decifrar, identificar, saber, conhecer o que vai acontecer. Seja para nós mesmos, conosco mesmos, ou diante da humanidade, ou em qualquer situação. Salomão, então, no versículo 1 do capítulo 8, e esse versículo, ele faz como que uma transição, ele conclui o que já foi dito e inicia a nova sessão, é o que ele vai passar a dizer. Então ele faz a pergunta: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? E aí ele faz uma afirmação, que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Ou seja, ele nos dá aqui uma clara certeza de que quando somos sábios e quando, portanto, buscamos a sabedoria, até mesmo a nossa face, o nosso rosto muda. Muda porque sabemos, não é? Buscamos conhecer, buscamos saber algo que vai nos facilitar a vida, nos ajudar a vivermos de uma forma melhor. Mas a pergunta que ele faz: quem é como o sábio? E a resposta que se espera é ninguém. Ele está aqui nessa palavra, nessa pergunta, como que procurando uma exaltação, um louvor, não é? Quem é como o sábio? Ele diz: ninguém é exaltado como o sábio, ninguém é exaltado como ele. A outra pergunta que ele faz é: e quem sabe a interpretação das coisas? Ninguém sabe, exceto o sábio. E aí nós somos remetidos, a nossa mente vai nos levar a, por exemplo, uma ilustração bíblica, a José do Egito. Como também vai nos lembrar de Daniel. Mas nos fixando aqui em José, o que aconteceu com José? José é trazido à nossa memória lá no livro de Gênesis, quando acontece o quê? Quando o faraó tem um sonho. Lembram-se do sonho de faraó? Onde 7 vacas magras devoram 7 vacas gordas. O faraó tem esse sonho. E ele fica impressionado, ele acorda com aquilo e fica impressionado. O que será que isso quer dizer? E ele dorme novamente. Dorme novamente e sonha novamente. E ele sonha agora com o quê? 7 espigas magras. E ele está falando de trigo. 7 espigas de trigo falhas, magras. Né? Devoram 7 espigas viçosas, gordas.
E aí ele acorda então, e ele fica desesperado, e ele chama, então ele convoca todos os sábios do Egito, para que venham a ele e interpretem o sonho. E ninguém consegue. E Egito lá é conhecido como a expressão maior do mundo conhecido. A melhor e maior economia, o maior poder e a maior sabedoria de todos os tempos é prefigurado lá nesse tempo com o faraó do Egito. Então ele manda buscar todos os sábios do seu reino e ninguém aqui interprete aquele sonho. Aqueles sonhos. E aí então tem um copeiro do rei, copeiro de faraó, aquele que o serve, que se lembra de alguém. Alguém que interpretou o seu sonho. Pois esse copeiro sonhou e lá na prisão, por conta de, lembra-se de José foi preso por conta que ele não quis saber de ter nenhum tipo de relacionamento, envolvimento com a esposa de Potifar. E por isso ela inventou algo e, enfim, José foi para a cadeia. E lá na cadeia, José interpreta o sonho desse copeiro e o copeiro de fato vai e volta a servir o rei. Interpretou corretamente o sonho. E esse copeiro então se lembra de José. E então o faraó manda chamar José. E José interpreta o sonho de Faraó, não é? Ele disse que haveria então 7 anos de fartura, mas depois haveria 7 anos de escassez e de fome. Então o Faraó, lá no capítulo 41, verso 39 de Gênesis, diz o seguinte: então o Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há de tão ajuizado e sábio como tu. Por isso a pergunta de Salomão: quem é como o sábio? Quem é como Daniel? Quem é como José? Quem é que sabe a interpretação das coisas? Quem de nós pode olhar este mundo e identificar as coisas? Quem é que pode olhar, analisar, avaliar tudo que está ao nosso redor e viver de um modo digno, de um modo sábio? Alguém como José ou alguém como Daniel? Ainda no verso 1, Salomão continua louvando essa sabedoria, dizendo então que a sabedoria do homem faz reluzir. Provérbios 15:13 vai dizer o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Viver sabiamente. Uma das questões, então, já nesse versículo 1, é vivermos debaixo da dependência de Deus. Pois quando José se colocou diante de Faraó, foi o que exatamente ele disse, tanto como Daniel falou também da mesma maneira. Se Deus quiser me dar a revelação, a interpretação desse sonho, ele fará. Portanto, o poder não estava em José e nem em Daniel. E, portanto, vivendo dessa maneira, não é? Vivendo com essa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, buscando essa sabedoria, a palavra de Deus vai dizer, o próprio Tiago diz, não é? Precisa de sabedoria? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Nós pedimos sabedoria de Deus para viver? Nós temos este hábito? Nós temos esse interesse? Nós temos essa necessidade? Reconhecemos isso? Que é necessário que tenhamos sabedoria? Como eu citei aqui alguns exemplos no início, não é? Falta sabedoria, um jogador de futebol, por agredir um árbitro por causa de uma marcação, vai expulso. Uma coisa tão pequena. Em comparação com um sonho interpretado por José,
com relação à vida eterna de uma nação e do mundo conhecido na época. Deus deu aquele sonho, levou José, e isso que ele fez, e Faraó o colocar então como segundo no reino, fez com que então José administrasse tudo isso. Pois por todo o Egito se plantou durante aqueles 7 anos, e houve abundância de comida que pôde suprir o mundo conhecido daquela época, nos 7 anos seguintes, onde se plantaria e não nasceria nada. Deus deu a José a interpretação do sonho, e depois sabedoria, tanto a Faraó para colocar a José como o segundo no governo, e como José para administrar tudo isso. E aí vamos nos lembrar qual era o contexto da vida de José. Um judeuzinho, um povo escravo no Egito, e aonde sai o homem da cadeia para ser o segundo do reino e administrar todo o reino. O povo se tornaria escravo, não é? Se tornaria escravo. Mas José foi vendido para o Egito como um escravo. Seus irmãos o venderam. Né? Depois o povo se tornaria, né? Desconheceu, não se lembrava mais de José, e o povo se tornou, então, escravo. Mas José era um presidiário. Deus dando sabedoria a ele, Deus conduzindo todas as coisas, e ele vivendo debaixo da sabedoria de Deus, vai administrar o mundo conhecido na época, com a sabedoria que Deus deu a ele. E a sabedoria, então, que Salomão vai dizer aqui, faz isso. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. É bênção, é bênção. É bênção para si, é bênção para os outros. Não é bonito, não é edificante, não é bom nós olharmos para as pessoas e vê-las com o rosto alegre? Muito mais sendo uma alegria verdadeira, uma alegria que vem de Deus, uma alegria por conta da sabedoria de se viver com Deus, para Deus, por Deus. E não uma alegria fabricada, momentânea. A sabedoria, portanto, reflete até mesmo no rosto, na face das pessoas. Mas ele segue dizendo então, no versículo 2, eu te digo, observa o mandamento do rei. E isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Salomão está falando aqui, e ele está se dirigindo ao povo, e ele mesmo sendo um rei, ele vai colocar aqui vai lembrar algumas coisas que de fato eram postas na época. O rei tinha autoridade suprema sobre todas as coisas. Ninguém vinha e dizia o que o rei tinha que fazer ou não fazer. Ninguém tinha autoridade sobre o rei. Ele fazia o que ele queria. E aí ele diz aqui no versículo 2, observa o mandamento do rei. Não é? Isso por causa do teu juramento feito a Deus. O que era comumente feito? Quando um rei era levado, portanto, ao trono, alguém era levado ao trono como rei, ele era ungido como rei, e essa figura, então, cabia muito a Salomão, pois ele era um rei, foi feito isso com ele. O povo, quando ia nessa celebração, não é? E aplaudia o rei, não é? Era como se fosse, de fato, um juramento, prometendo, então, a obedecer a esse rei. Visto que, até mesmo no conceito judaico, né, entendia-se que o rei estava lá
por conta de que Deus mesmo colocou o rei lá. E esse entendimento de que a autoridade está lá por mandato de Deus, não era apenas no Antigo Testamento e não apenas na cultura dos hebreus, não apenas na lei, não é? Do entendimento que os hebreus tinham então da palavra de Deus, mas até no próprio Novo Testamento. Quando lá no capítulo 13 de Romanos, e é interessante ser registrado isso na carta de Paulo aos Romanos, visto que agora, nesse tempo dos romanos, quem dominava o mundo era o imperador de Roma. Então, no capítulo 13 de Romanos, nos diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores. E aqui ele coloca no plural, autoridades superiores. Todas elas. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Estamos prestes aí à eleição. E certamente no nosso país vai ser eleito alguém. E quem estiver lá, quem for eleito, segundo o que nós acabamos de ler aqui, foi colocado por Deus. Portanto, Deus move os corações e as mentes dos eleitores para que sejam eleitos aqueles que Deus quer que estejam lá. Isso não quer dizer, e nós claramente sabemos, basta olhar a história, de que todos que estão lá são bons. Pelo contrário, nós temos que são, grande maioria, horríveis, péssimos. Basta olharmos também na história de Israel e vermos a quantidade de reis que vieram depois de Salomão, por exemplo, e ainda especialmente quando o reino foi dividido. E vamos fazer um resumo desses reis, e nós vamos ver esse rei era mau diante do Senhor. Está lá escrito no livro dos reis. Esse rei foi mau diante do Senhor. Esse rei foi na história de Israel. Que nós poderíamos imaginar, não é? Já que no mundo é assim, mas pelo menos no reino de Israel, Deus deveria colocar um rei justo, bom. Mas Deus tem os seus propósitos. Mas continua dizendo lá em Romanos no capítulo 13, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não se pode resistir à autoridade porque ela foi colocada por Deus. Verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Viva direito. Aí vocês podem perguntar assim, mas tem gente que é preso, que é julgado, que é condenado injustamente. Aí a Bíblia vai dizer que se você faz o bem, você não sofre com a autoridade, então a Bíblia está se contradizendo. Não, a Bíblia não está se contradizendo. A Bíblia está dizendo que a autoridade foi colocada lá para fazer o bem. Para se ela faz o mal, se ela não cumpre a lei, a justiça, não é? E ela prende alguém injustamente, ela vai sofrer as consequências. Deve sofrer. Até leis humanas para isso mesmo, para julgar e condenar quem pratica a lei injustamente. Não é? Mas o princípio fundamental é este. Você não quer ter problema com a justiça, não quer ter problema com as autoridades, ande direito. Não quer ser multado no trânsito, não ultrapasse a velocidade. Não quer ver seu nome sujo, pague as contas. Faça direito, ande direito. Eles não vão fazer um mal para você se você anda direito. Esse é o princípio. 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. O que é ministro? Servo. Ou seja, as autoridades, os governos que estão sobre nós, são servos de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus
dobra o coração do rei para onde ele quer. E se nós olharmos na própria história do povo de Israel, e falando de Faraó, falando do reino do Egito, nós vamos ver claramente Deus conduzindo a história, conduzindo a mente do próprio Faraó, que era o rei, o soberano. Deus conduz, segundo os seus propósitos. E a Bíblia vai nos dizer que os propósitos de Deus, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Nós é que podemos não compreender. Não é? Mas ele segue dizendo então no versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Não é sem motivo que a autoridade vem, o governo vem e pune. E aqui a espada está falando até de pena de morte. A Bíblia é favorável à pena de morte. Não vamos discutir política agora aqui. Né? Mas a Bíblia é favorável à pena de morte. Não aplicada de qualquer maneira, obviamente, mas pelas autoridades competentes. Isso é assunto para um outro dia. Mas está dito aqui: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por que devemos obedecer às autoridades? Por que não devo passar o sinal vermelho? Não só por medo de ser multado, mas por causa da minha consciência. Devo fazer a coisa certa. 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Verso 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Voltando lá para Eclesiastes. Nesses versículos 2 a 5 que nós lemos, Salomão vai instruir esses seus leitores a usarem a sabedoria diante desse mundo injusto e cheio de perigos. Ele ilustra isso usando pessoas que estão a serviço de um rei que é poderoso, mas é um rei instável. Isso nós vemos com muita facilidade, não é? Há muitas pessoas que têm muito poder, mas são instáveis. Ora decidem alguma coisa, ora decidem outra. Ora dão uma palavra, ora retiram aquela e dão outra. Nós temos visto isso nesses últimos tempos no nosso país. O governo fala coisas, impõe coisas e daqui a pouco volta atrás, dependendo de como a população reage. Alguém que tem poder, mas que é instável. Claro que o governo que temos hoje não tem nada a ver com a monarquia. Há essa diferença. Muito pior era no tempo de Salomão. Não é? O rei disse, firmou a sua palavra, e sendo boa ou má, sendo certa ou errada, tinha que se cumprir. Não é? Então, no versículo 2, eu te digo, observa o mandamento do rei. Isso por causa do teu juramento feito a Deus. Ou seja, não interessa se o que o rei falou é verdade ou não, é bom ou não é, observa. Obedeça o que ele disse. Siga o que ele falou. Por causa do quê? Do juramento que você fez. Em cumprir, em respeitar a autoridade. E aqui nós vamos nos lembrar também de quando, em Atos dos Apóstolos, Pedro e João foram presos pelos fariseus e escribas, pelos judeus, pelos líderes judaicos, quando vieram e disseram para eles assim,
bateram neles, açoitaram a eles e disseram assim, vocês não podem mais falar sobre o nome de Jesus. Vocês não podem mais pregar a respeito desse nome. Esse é o único momento, a única hora, o único tema, o único motivo que nós podemos e devemos desobedecer à autoridade. É quando ela vem e diz que nós não podemos exercer, proclamar a nossa fé. É o único momento em que somos autorizados a irmos contra ao que Deus estabeleceu, a autoridade que Deus estabeleceu sobre nós. Quando um rei assumia o trono, os seus súditos eram obrigados a jurar lealdade a ele. Salomão observa que uma pessoa sábia cumprirá as ordens do rei por causa do juramento que fez diante de Deus. Nós, como cidadãos, devemos cumprir as leis e respeitar as autoridades por causa do compromisso que nós temos com Deus. Portanto, nós não podemos denegrir a imagem de quem quer que seja. Não podemos falar mal de quem quer que seja que esteja no governo. Devemos respeitar. Devemos honrar. Como é difícil, não é? Como é difícil, principalmente olhando para autoridades injustas que temos. Como é difícil nós obedecermos a Deus nesse ponto de ficarmos de boca fechada, não falarmos mal deste ou daquele governante, não proclamarmos, não é? E não ainda chamarmos outros, levarmos outros a falarem as mesmas coisas. Como é difícil. Mas a palavra de Deus nos mostra que é sábio, da nossa parte, obedecermos e honrarmos as autoridades que foram instituídas por Deus. Porque se nós não fazemos isso, se nós denegrimos a imagem destes que foram colocados por Deus, mesmo elas sendo injustas, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos quebrando o juramento. Não tratamos isso hoje na nossa escola bíblica? Nós desonramos a Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério. E por vezes nós fazemos até piadas com os governantes que estão aí. E é sério, meus irmãos, eles merecem muito mais do que piadas. Eles merecem o inferno. Mas não somos nós que decidimos isso. E não somos nós que devemos proferir qualquer maldição. Pois Deus os colocou lá com propósito. E a Bíblia vai dizer que é por causa de vocês mesmos. A Bíblia vai dizer que é por causa de nós mesmos. Deus coloca um tipo de autoridade sobre nós, sobre o povo, uma autoridade injusta, má, por causa de nós mesmos. Que coisa terrível, não é? Creio, queridos, que para que de alguma maneira nós consigamos compreender, captar quem de fato nós somos. A vileza do nosso coração, pecadores que somos. Não é? A Bíblia vai dizer que essas autoridades são colocadas para nos disciplinar, por vezes. Então nós devemos olhar para o que Deus coloca, para quem Deus coloca, como alguém que Ele mesmo colocou por causa dos seus propósitos. Não é? Isso deve ser olhado, deve ser compreendido por nós como Deus mesmo, como vemos na sua palavra, colocando para nos instruir, para nos disciplinar. E é interessante que a Bíblia vai dizer também que algo que nós precisamos também pensar muito para compreender, e precisamos da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus, é que mesmo essa autoridade que foi colocada por Deus, mas se ela pratica o mal, Deus não vai tê-la como inocente.
E ela vai ser julgada pelo mal que ela fizer. Mas não foi Deus que colocou-a lá? Foi. Mas ela tem a responsabilidade de que se cometer o mal, ela será julgada por isso. E aí é que nós podemos começar a compreender, ou se não compreendemos ainda, nem começamos, vamos estudar esse assunto. Tem tudo a ver com a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que andam juntas. Deus é soberano, faz o que Ele quer, portanto pode até colocar um rei injusto para disciplinar uma nação, mas se esse rei injusto pratica o mal, ele será julgado pelo mal que ele cometer, porque ele é responsável pelos seus próprios atos, e não Deus. Colocamos algumas minhocas na cabeça de vocês? Mas é assim mesmo que funciona. A palavra de Deus diz assim. E eu posso dizer para você que a gente não compreende todas essas coisas, mas elas são de fato assim. Elas caminham juntas. É dessa forma. No versículo 3, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então o que ele está querendo dizer aqui é que as pessoas do seu tempo não deveriam de ficar com medo de estar na presença do rei, deveriam agir naturalmente, pois um comportamento ou uma fala estranha podiam despertar a desconfiança e até a ira do rei. Como está sendo colocado aqui, não é? O rei é posto lá e ele tem todo o poder, mas ele é instável. Então vai que está na presença do rei, o rei está lá sentado no seu trono, observando toda a movimentação, não é? E ele está vendo como que age um, como que age outro. Não é? E ainda muito mais nesta época, os reis eles eram sempre muito cuidadosos com a atitude daqueles que o serviam e daqueles que o bajulavam. Como é que era a atitude, por exemplo, do copeiro do rei? Quando esse copeiro vinha servir ao rei, o que era feito normalmente? Esse copeiro tinha que tomar, tinha que beber. Ele que provava o vinho, que podia estar envenenado. Portanto, qualquer atitude de qualquer pessoa na corte do rei, nos seus relacionamentos, que agisse de uma maneira um pouco estranha, o rei estava de olho. Então, a instrução é, haja naturalmente. Você tem algum problema? Você tem alguma coisa que possa lhe acusar? Você está escondendo alguma coisa? Não. Fique tranquilo na presença do rei. A pessoa, portanto, deve ter uma expressão agradável no rosto, agir naturalmente e obedecer às ordens do rei. Não queira sair logo da presença do rei como se você tivesse alguma coisa contra ele, ou ele pudesse pegar você em alguma conversa, que você está aqui com alguém, o rei olha de lá e diz, será que está tramando alguma coisa contra mim? Não. Haja naturalmente. Ele continua dizendo aqui, não é? Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. O rei tem todo o poder. Ele pode mandar prender, pode mandar matar, pode mandar soltar. Ele tem todo o poder. O rei faz o que bem entende. Olha o que ele diz no versículo 4. Completando o que ele disse no versículo 3, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá o que fazer? E quem lhe dirá, quem confrontará aquilo que ele disse que fará? Ou que ele já fez? Ninguém vai confrontar. Ele faz o que bem entende. O rei não deve satisfação a ninguém, a qualquer outro ser humano. Portanto, queridos, Salomão está dizendo aqui para os seus leitores que é sábio cumprir o mandamento do rei e sair silenciosamente da sua presença. E Salomão vai proferir então este conselho: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Foi o que nós acabamos de ler lá em Romanos, no capítulo 13.
Porque a autoridade é constituída para o nosso bem. Anda direito, que você não vai sofrer nenhum mal. Isso nós já tratamos e já falamos sobre isso. Mas ele continua dizendo: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Como é que nós podemos estar seguros diante de um rei que é instável? Como é que um súdito poderia estar nessa situação? É que vai dizer o resto do versículo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quem não é sábio diante de um rei vai fazer o quê? Diante de uma autoridade. Vai falar o que não deve. É como um motorista diante de um policial. Ele é uma autoridade. Vai falar o que não deve. Vai sofrer as consequências. Mas o sábio conhece o tempo e o modo. Conhece a hora de falar e o jeito de falar. Como é que nós devemos nos comportar diante das autoridades? O sábio sabe o tempo certo de falar e o modo correto de agir. Veja lá em Provérbios, no capítulo 14. Provérbios 14, verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. O que quer dizer isso? A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. É sábio conhecer, saber, não é? Como proceder, como andar, como viver. Mas o estulto faz completamente o contrário. Assim, Salomão aconselha àqueles leitores e a nós a usarmos a sabedoria para nós sobrevivermos neste mundo que é cheio de perigos e cheio de injustiças. Como é que nós devemos agir? De que maneiras nós devemos lutar contra as injustiças? Quando devemos fazer isso? De que formas devemos fazer? Se por um lado, irmãos e irmãs, nós não devemos, melhor dizendo, se por um lado nós não devemos ir contra as autoridades, amaldiçoando aqueles que estão sobre nós, seja o nível que for das autoridades, e tratando do nosso país, do presidente a um guarda de trânsito. Se nós não devemos amaldiçoar, isso não quer dizer que nós não devemos ir contra eles. Só que, de modo sábio, no tempo certo e do jeito certo. No nosso país, estamos então transferindo do tempo da monarquia, que não era uma democracia, para o nosso tempo. Que se diz no nosso país que vivemos numa democracia. E, portanto, há leis no nosso país que nos permitem fazer certas coisas. Não é? Se há injustiças, devemos ir. Há os meios legais para que lutemos contra as injustiças. E quebrar as coisas na cidade não é uma delas. Não é um modo de se fazer. Não é? Como vemos por aí. Então, Salomão nos instrui a vivermos sabiamente e a buscarmos, como lembramos no começo, a sabedoria de Daniel, de José. A sabedoria como filhos de Deus. E como lembrei no princípio, nós pedimos sabedoria? Nós achamos e consideramos que isso é necessário para nós? Vivermos as coisas mais simples da vida, as decisões mais corriqueiras
corriqueiras, para as mais difíceis, buscamos sabedoria. O próprio Jesus, o nosso Senhor, usou de sabedoria para se livrar de algumas situações perigosas. Vemos lá em Mateus, no capítulo 22. Quando foi perguntado para Jesus, Mateus 22, a partir do verso 15. Ali no verso 16 vai dizer assim: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Como é que Jesus ia sair dessa enrascada? Colocaram Jesus numa enrascada. Os judeus vêm e perguntam para Jesus se era lícito ele pagar imposto a César, visto que Israel estava sob domínio de César. Aí esses judeus, se Jesus responde sim, é lícito, o que os judeus vão dizer? Esse aí é um traidor do povo, esse aí não é judeu, esse aí está a favor de Roma. Mas se ele diz não é lícito pagar para esses judeus, a resposta para eles, o que eles vinham dizer de Jesus? Esse é alguém que vai querer agora insurgir contra Roma, que vai ser um rebelde. Então, de qualquer maneira, queriam pegar Jesus, não é? E o que Jesus faz? Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, você tem que pagar tributo a César porque ele está sobre vocês. É a autoridade que Deus colocou. Mas também vocês devem dar a Deus o que é devido. Usou de sabedoria. Marcos 3. Marcos 3, os versos 6 e 7. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Ou seja, queriam matar Jesus, depois de uma cura que ele fez. Verso 7. O que foi que Jesus fez? Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judeia. O que Jesus fez aqui? Evitou o confronto com aqueles judeus. Por que ele fez isso? Porque não era chegada a hora. Jesus iria morrer? Os judeus iriam entregar Jesus à morte? O tempo para isso iria chegar ainda, mas ainda não era a hora. Jesus fez o quê? Deixou-os falando sozinho, foi para o outro lado. Não foi lá confrontar, não foi lá brigar, não foi lá fazer nada, saiu. E foi continuar o seu ministério. Não era a hora dele morrer ainda. Usou de sabedoria. Mas chegou a hora dele. E a hora foi quando ele foi para Jerusalém. Foi lá para sofrer e para morrer. E o que foi que Jesus fez? Quando foram atrás dele? Jesus se apresentou. Jesus se adiantou. Foi isso que ele fez? Perguntaram quem era Jesus, ele se adiantou. Porque era chegada a hora dele ser preso, dele sofrer, dele morrer. Mas ainda tem mais em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Nós vamos ver aqui o que é que Jesus fala para os seus discípulos. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com aqueles que seguem a Jesus? Olha, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas.
Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Jesus então disse que os seus discípulos enfrentariam grandes perigos e os aconselhou que eles fossem sábios. Ovelhas no meio de lobos não tem muito o que fazer, não é? O que pode fazer uma ovelhinha no meio dos lobos? A não ser usar de sabedoria, pois elas são indefesas diante do tamanho, da ferocidade dos lobos. Podemos usar de sabedoria. Devemos usar de sabedoria. Logo depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos descobriram rapidamente o que significava ser ovelha no meio de lobos. Nós já citamos aqui, quando Pedro e João foram entregues ao Sinédrio. Foram açoitados, foram presos e escaparam por pouco da morte. Depois Estevão, lá no capítulo 6 e 7 de Atos, também foi preso, acusado por falsas testemunhas. Ele foi apedrejado até a morte. Quando estamos no meio de lobos, nós como ovelhas, Jesus nos disse nesse texto de Marcos, ou melhor de Mateus, sejam portanto prudentes como as serpentes. Sábios. Se nós somos perseguidos de maneira aberta ou de maneira sutil, nós devemos agir de maneira sábia. Então o primeiro ponto é esse. Devemos usar de sabedoria para sobrevivermos neste mundo perigoso e injusto. Irmãos e irmãs, devido ao adiantado da hora, nós vamos deixar o segundo ponto para a próxima vez que formos falar em Eclesiastes. E o segundo ponto é esse, que mesmo sábios, e essa sabedoria que recebemos de Deus, ela sendo humana, não é? Sendo de Deus para usarmos, né? É uma sabedoria humana, ela tem as suas limitações, nós não sabemos todas as coisas. Essa sabedoria não nos permite conhecer todas as coisas, nem muito menos todos os feitos de Deus. Nós vamos ver isso então na próxima vez. Que o Senhor então nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos sábios e a vivermos de uma maneira que agrade, que glorifique o seu nome, de uma maneira segura diante de um mundo que é injusto e cheio de perigos, cheio de contradições.